Oi gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula hoje. Hoje a aula é sobre a nova ordem mundial. É aquele momento em que o mundo se tornou um tabuleiro de xadrez, como está na imagem, em que os mais diversos países disputam para saber quem vai ser o rei. Ou então, mais ainda, quem vai dar o checkmate, né? Só que essa é uma partida que ela não se limita mais aos dois oponentes que a gente viu na última aula da geopolítica bipolar, né, da Guerra Fria. E nessa partida também, todos os oponentes sabem jogar muito bem esse jogo, entendeu? Então vamos lá, vamos pra aula. Pera aí, como é que é aqui? Tá. Por que a gente vai estudar isso hoje aqui nessa aula? Por que é importante a gente estudar isso na geografia? Bom, esse conteúdo, né, a nova ordem mundial, a geopolítica depois da geopolítica bipolar, vai ajudar a gente a entender como que ficou a configuração geopolítica no mundo contemporâneo, porque na verdade o que a gente está vendo hoje é a geopolítica atual do mundo. Além disso, vai permitir que a gente analise a influência que determinados países, ou seja, países específicos, têm no tabuleiro geopolítico internacional. Então são alguns países que eles vão ter uma influência maior do que outros nesse tabuleiro. Então, contextualizando, a aula de hoje ela se passa depois da última aula, que é da geopolítica bipolar, que foi na época da Guerra Fria. Em 1956, essa era a Times Square, lá em Nova York, nos Estados Unidos. Repara bem nos carros que estão aqui, na arquitetura dos prédios, na forma como estão os banners, né, das propagandas. Repara isso, porque eu vou passar. Essa é a Times Square em 1996. Olha como já está diferente. Como você tem mais banners, né, mais propagandas, os prédios mais espelhados agora, os carros diferentes. Isso tudo num intervalo de 40 anos. 1996 já está no recorte da nossa aula de hoje, tá? No recorte temporal que eu digo. E essa é a Times Square em 2018. Então repare que agora os banners, né, agora são televisões 4K, entendeu? São outdoors todos digitais. Você quase não vê mais tantos carros, agora é mais... porque ficou tão turístico, né, que ali ficou uma parte mais... uma praça, né, mais fechado. Até tem carros passando, mas é um lugar mais específico. Então, essa mudança rápida na paisagem... Olha os termos aí da geografia. Na paisagem da Times Square, está relacionado com as mudanças estruturais, principalmente econômicas, que os Estados Unidos sofreu, né, passou, principalmente nas décadas de 90 e de 2000. Então essa imagem também aí é de Tóquio. Tóquio no Japão, né? O mesmo país que levou 2 bombas atômicas dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. A gente falou isso na última aula, lembra? E mesmo depois dessas bombas, a gente pode notar, por exemplo, a presença do McDonald's aqui, ó, Yahoo Mobile, Burger King, então empresas dos Estados Unidos ali, e com uma paisagem muito parecida com a Times Square, esses outdoors aí em 4K, não é? Então é curioso, né? Um país que sofreu 2 bombas atômicas está assim com a influência dos Estados Unidos no seu território e também essa tecnologia muito evidente na paisagem. Também é curioso como um país do Oriente extremamente fechado na sua cultura, política e economia, subitamente surgir como uma das maiores potências do mundo, um dos maiores exportadores de mercadorias do mundo e sendo extremamente ofensiva economicamente, até mesmo no mundo ocidental. E eu estou falando no caso da China, né? A China também se mostrou muito ofensiva nesse sentido econômico, tem se mostrado até mesmo no Ocidente, né? Para além das fronteiras do Oriente. Então, na década de 90, pós-Guerra Fria, a gente tem principalmente um crescimento da importância da dimensão econômica, muito associada ao fortalecimento do modelo neoliberal no Ocidente. Além disso, tem a recuperação econômica da União Europeia e do Japão, através dos planos Marshall e Colombo, que a gente viu na última aula. Então, a União Europeia, no geral, e o Japão retomam a sua economia, mesmo depois das destruições da Segunda Guerra Mundial. E além disso, a gente também tem uma ascensão, né, um surgimento da China nesse contexto econômico global. Então a China volta a ter
começa a ter, perdão, uma importância muito grande no contexto econômico, principalmente no mundo. A dimensão econômica, ela acaba ganhando uma importância maior também, muito relacionada ao fato de o capitalismo representado pelos Estados Unidos ter, entre aspas, vencido aquela Guerra Fria que nós vimos. Então, com isso, a dimensão econômica voltada para o capitalismo, né, ela começa a se mundializar, a se internacionar. Então você tem essas alianças, conferências, acordos econômicos que se tornam uma coisa mais frequente no mundo, né? Essa foto aí, a gente tem a reunião do G20, aqui representada pela ex-presidenta Dilma Rousseff, isso foi em 2011, né? O G20 é um grupo de 20 países, no caso das 20 principais economias do mundo, dentre elas do Brasil, que tem a intenção de promover um diálogo entre essas economias que fazem parte desse grupo para poder resolver situações de crise, para poder favorecer uma negociação entre esses países que fazem parte, né, dessa panelinha. Aí tem os membros do G20, né, tem um país pelo menos de cada continente, mas é claro que a gente não pode deixar passar despercebido o fato de que na África a gente só tem a África do Sul e na América do Sul a gente só tem o Brasil e a Argentina, né? Então a gente vê um certo privilégio aí da América do Norte, da Europa e da Ásia nessa panelinha também. O mundo pós-Guerra Fria, nos anos 2000 também, a gente tem a volta da importância da dimensão militar. Porque a dimensão militar era muito importante na geopolítica bipolar, a gente viu isso, né, na última aula, só que ela volta a ganhar força nos anos 2000 muito por causa do medo com relação ao terrorismo, certo? Então o terrorismo passa a ser uma pauta nas discussões internacionais. Além disso, também tem a manutenção da tensão nuclear, principalmente agora com novos países, porque antes a tensão nuclear estava muito relacionada ao fato dos Estados Unidos jogar 2 bombas atômicas no Japão. Os Estados Unidos se mostra que, não, eu tenho a bomba atômica e vocês não. Só que aí você tem outros países que começam também a ganhar uma importância nesse sentido, como a Coreia do Norte. E também um avanço nas tecnologias, no caso na alta tecnologia, e também uma popularização da tecnologia entre os civis. A tecnologia, ela começa a avançar cada vez mais num espaço cada vez menor de tempo. Isso principalmente aí na década de 2000 e 2010 também, mas aí o nosso recorte é mais na década de 2000. Então a dimensão militar, como eu estava falando, ela ganha um destaque principalmente depois dos ataques às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, lá em Nova York, né, ao World Trade Center. Isso levou a uma nova forma dos Estados Unidos de atuar geopoliticamente no mundo, no que se refere ao poder militar. Porque esse evento específico, ele, entre aspas, legitimou uma ofensiva dos Estados Unidos contra certos países do Oriente Médio, fortalecendo então uma instabilidade militar no mundo. Essa instabilidade também está relacionada com as armas nucleares, como falei. Então esse mapa e essa tabela mostram, né, os países que têm armas nucleares. Aqui dá destaque à Coreia do Norte, que diz que tem 10 ogivas nucleares. Esse mapa é de 2015, essas informações são de 2015, mas já nessa época a gente já sabia que não eram 10 ogivas nucleares. Que a Coreia do Norte ela é muito fechada, né, nas suas informações, então não tem como a gente saber. Então, na verdade, essa incerteza é o que gera a tensão nuclear, né? Você não saber se seu inimigo tem armas nucleares. Então, armas nucleares, assim, tipo, tô falando naturalmente, mas é uma arma nuclear, entendeu? Tipo, é um negócio totalmente fora de escala, sabe? Totalmente, enfim. Então, a gente não sabe. Então, é uma tensão, né? Também uma coisa muito importante, né? A questão da tecnologia, e aí a gente tem um protagonismo muito do Japão nisso, né? O Japão com a sua robótica, principalmente, e aí é uma robótica muito avançada, que também começa a crescer aí nessa década de 2000, né? Bom, então a gente falou aqui de 3 dimensões principais. Eu não sei se vocês repararam, mas tiveram 3 dimensões que ficaram aqui nas discussões, né? E são as 3 dimensões que se destacaram e que deram destaque aos países depois da Guerra Fria, que é a dimensão econômica, a dimensão bélico-militar e a dimensão tecnológica. Então, essas são as 3 dimensões que passam a
determinar quais são os países que estão ali no protagonismo nesse cenário geopolítico mundial. Bom, como a gente viu também na última aula, o mundo ele era visto de uma forma específica, né, dos países que eram alinhados aos Estados Unidos ou os países que eram alinhados à União Soviética. Só que conforme o mundo foi mudando, as visões sobre o mundo também foram mudando. Durante e logo depois da Guerra Fria, tinha essa visão que era da teoria dos mundos, que era uma teoria que dividia o mundo em 3 mundos. O primeiro, que é o em azul do mapa, né, que são os Estados Unidos e seus aliados na Guerra Fria. O segundo mundo seria a União Soviética e os seus aliados na Guerra Fria. E o terceiro mundo, que está em verde, o segundo está em vermelho, o terceiro mundo está em verde, seriam os países neutros na Guerra Fria. Qual o problema nessa divisão? Ela faz a gente associar essa ideia de primeiro, segundo e terceiro com uma hierarquia, de como se o primeiro fosse o melhor, o segundo ali o intermediário e o terceiro o pior. Isso relacionado ao desenvolvimento do país. Então, a gente acaba tendo... Vou dar um exemplo para vocês. Até que ponto o Suriname, que é esse que eu marquei aí, ele é mais primeiro mundo e desenvolvido do que o Brasil? A gente conhece os problemas do Brasil. Só que a gente sabe também que o Brasil é uma das maiores economias do mundo. Ele está no G20. Eu mostrei naquela foto. O Brasil, ele tem ele não é terceiro mundo nesse sentido de subdesenvolvimento, entendeu? Até que ponto o Brasil é tão terceiro mundo, terceiro mundo no mesmo nível, vamos dizer assim, que o Zimbábue, na África, por exemplo. Ou então até que ponto você tem, sei lá, a Itália tão primeiro mundo quanto nesse sentido econômico, né, quanto os Estados Unidos. Sabe, assim, é uma divisão muito fraca e muito insuficiente pra gente entender a complexidade das relações internacionais. Não é tão simples assim, sabe? Então, ela não é recomendado que a gente use mais essa expressão. Nós somos um país de terceiro mundo. Não é assim, entendeu? Terceiro mundo de acordo com esse mapa daí, com essa classificação. Mas isso não significa que a gente é um país pobre, entendeu? A gente tem que acabar com essa síndrome de vira-lata, né, como fala. Outra divisão que surge em seguida é do Norte-Sul. O que é essa divisão? Ela divide o Norte, que é tudo que está acima dessa linha vermelha, incluindo aqui a Austrália. Ele força a barra, né, para poder incluir a Austrália. Tudo que está acima dessa linha seria desenvolvido, industrializado, urbanizado, com altos índices socioeconômicos. E tudo que está abaixo seria o Sul, subdesenvolvido, com uma industrialização tardia ou inexistente e com baixos índices socioeconômicos. Repara também que o mapa ele destaca as áreas de influência. Tem aqui a área de influência dos Estados Unidos, que seria toda essa América aqui, da União Europeia, que seria a Europa e a África, Japão e ou China, que seria essa parte daqui mesmo, com a Oceania. Bom, o que essa classificação, né, de Norte e Sul ela diz pra gente, né? Ela diz isso, que você tem um Norte que é desenvolvido e um Sul que é subdesenvolvido. Um Norte que é rico e um Sul que é pobre. Ela também generaliza muito. Ela também homogeneiza, né, torna homogêneo algo que não é tão homogêneo assim. Da mesma coisa que eu falei anteriormente. Até que ponto o Brasil é tão subdesenvolvido que o Zimbábue, que o Níger na África? Até que ponto a Alemanha é tão desenvolvida quanto o Cazaquistão, que está na parte de cima? Entendeu? Eu não tô querendo desmerecer nenhum país não, tá? Só tô falando que, assim, são fatos, entendeu? São estatísticas. Não é tão simples assim. E, além disso, ela também, essa classificação generaliza a Europa como um grande bloco desenvolvido e a África e a América como a América do Sul, como 2 grandes blocos subdesenvolvidos, entendeu? Como se toda a África fosse muito pobre e toda a Europa fosse muito rica, entendeu? A gente sabe que não é assim, a África não é sinônimo de pobreza, isso é uma coisa que é importante ter na cabeça. A gente tem que tirar da cabeça essa ideia de associar a África à fome, a África à pobreza. Não, você tem riqueza na África, você tem riqueza cultural, até mesmo econômica na África. A África do Sul, por exemplo, é um país que
muito importante economicamente no mundo, tá? Da mesma forma que a gente também tem que tirar da cabeça que a Europa é um país, é um continente rico, não é assim, tá? Não é bem assim que funciona. Então, essa classificação ela desconsidera esse tipo de coisa, sabe? Ela generaliza muito, entendeu? Outra classificação que surge depois é uma classificação que vocês talvez estejam mais acostumados, que é de desenvolvidos, emergentes ou em desenvolvimento e os subdesenvolvidos, né? Os desenvolvidos no mapa estão em azul, os emergentes em amarelo e os subdesenvolvidos em laranja, vermelho, enfim. Bom, os desenvolvidos são os países que têm os altos índices de desenvolvimento social e econômico, ou seja, tem o IDH e o PIB alto. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano e o PIB é o Produto Interno Bruto. Os desenvolvidos, então, são os países que são industrializados, entendeu? Que são os países ricos. Os países emergentes, por sua vez, são os países que têm índices de desenvolvimento social e econômico em crescimento. São países que têm uma industrialização tardia, mas que está em progresso, está se industrializando. E os subdesenvolvidos são os que têm os baixos índices social e econômico, têm uma industrialização mais fraca, né? Qual o problema dessa classificação? Bom, ela coloca que você tem que ter um desenvolvimento social e econômico linear, com começo, meio e fim, de acordo com uma lógica única. Como se os países não pudessem ter sua prosperidade de uma outra forma. Então, para você ter a prosperidade, você tem que seguir uma lógica linear que começa no subdesenvolvimento, passa pelo emergente e vai para o desenvolvido. Então, a ideia de emergente em desenvolvimento é o país que está se industrializando segundo uma lógica já certinha, né? Então, esse é o problema dessa classificação. Não leva em consideração outras possibilidades. Bom, aí esse mapa também, dá até para fazer um paralelo entre esses dois mapas, né? Repara nas cores, o laranja e vermelho com o vermelho desse mapa, o verde mais escuro com o azul, repara. Então, esse mapa daí, ele mostra o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH, ele leva em consideração a expectativa de vida ao nascer, o PIB per capita e a educação. Então, seria um índice mais social, digamos assim, também relacionado com o econômico. É uma outra forma também de enxergar o mundo, né? Os países que têm o maior IDH e os países que têm o menor IDH. Então, os Estados Unidos têm IDH alto, aí você tem, sei lá, a China tem IDH médio ali, médio não, ainda alto, né? Mas a Índia tem IDH médio, aí você tem os países da África com IDH baixo, enfim. E também tem a classificação que é muito usada pelo Banco Mundial, né? Que é do PIB por país em dólar. E aí tem um destaque principalmente para os Estados Unidos, né? E para a China, que são os países com os maiores PIBs do mundo. Bom, após tudo isso, a gente pode começar a questionar, então, por quem o tabuleiro geopolítico do mundo ele é realmente dominado. Porque com o fim da Guerra Fria e com a derrota de um dos lados, né, de uma das potências que era da bipolaridade, o que a gente pensa? Bom, a potência que ganhou, né, vai ser a potência que vai coordenar o mundo economicamente, politicamente. A gente estava falando muito sobre isso na última aula, né? Sobre coordenar economicamente. É isso que a gente vai pensar logicamente, não é? Só que não é bem assim, porque, na verdade, quando a Guerra Fria acaba, fica uma discussão sobre se o mundo realmente vai ser assim, seria assim, unipolar, com os Estados Unidos sendo a grande potência, levando em consideração o fato de que os Estados Unidos têm a grande força militar e ninguém pode bater de frente com os Estados Unidos, ou então uma visão multipolar, levando em consideração essas diversas dimensões que eu mostrei para vocês. A dimensão econômica, que passa a ganhar importância, a dimensão tecnológica e sem desprezar a dimensão bélico-militar. Bom, a dimensão que é mais... Desculpa, a visão que é mais utilizada, mais aceita, é a dimensão de multipolaridade, porque a dimensão unipolar acaba sendo um pouco simplista, né? Não generalizadora, mas muito simples para poder explicar. Não tem como você não olhar para a China, por exemplo, e não falar que ela é uma potência, só porque, né, ela não é os Estados Unidos, entendeu? Então, a gente admite que a nova ordem mundial é uma ordem multipolar, ao invés da anterior, que era bipolar. Então, a gente vive numa ordem multipolar,
com vários polos, nessa polar de polos, vários polos coordenando o mundo. Isso em 3 dimensões, né? Como eu falei. Na dimensão militar, a gente tem principalmente os Estados Unidos, a Rússia e a China, que são os principais nesse sentido da dimensão bélico-militar, porque são os que mais gastam dinheiro com isso, são os que mais investem nesse setor, na sua economia. Na dimensão econômica, a gente tem a China através do BRICS. Aliás, sobre o BRICS ele é um grupo de países considerados emergentes, lembra que eu falei naquele mapa, só que eles estão com uma participação cada vez maior no contexto político e econômico mundial. Ele foi criado em 2009 como BRIC. BRIC significa B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China. Em 2009, isso. Só que em 2011, a África do Sul, que é o S de South Africa, ela também entra, né, nesse bloco, nesse grupo. Só que não é um bloco econômico, tá? É uma aliança entre esses países para poder pensar juntos como essas 5 grandes economias, né, do mundo podem se colocar na geopolítica e na economia mundial frente aos países considerados potências. Porque é mais fácil para esses países do BRICS atuarem juntos como potências, né, do que atuarem individualmente num contexto que você tem, por exemplo, uma Alemanha, uns Estados Unidos, uma União Europeia no geral. Então, é muito mais fácil para eles de sentido econômico, entendeu? De se colocar no mundo. Então, a gente tem no BRICS um destaque da China, no caso na economia, né? Estados Unidos, também, a maior economia do mundo. A União Europeia, a gente tem destaque para dois países, que é a França e a Alemanha. O Reino Unido também, o Reino Unido era da União Europeia, mas aí teve o Brexit, né? Aí não faz mais parte da União Europeia. E o Japão também se coloca como uma potência também econômica. Na tecnologia a gente tem principalmente a China, o Japão e os Estados Unidos, né? São 3 países que têm uma presença tecnológica muito forte no mundo, mas também temos a Índia, que investe muito dinheiro no setor aeroespacial, né? De foguetes para o espaço mesmo, e também no setor da tecnologia e informação, que é o TI, né? UTI não, é TI. E os tigres asiáticos, são um grupo de países que na Ásia, né, que também começou a se industrializar muito rápido, mas voltado para alta tecnologia. Assim como o Japão, como eu falei, para alta tecnologia, para tecnologia de ponta, para tecnologia de informação, né, TI. Então, por desenvolvimento de tecnologias, da nanotecnologia, né, nano pequeno, né, de chips, de robôs, enfim. E a gente dá destaque para a Coreia do Sul. Bom, só que eu não posso ficar falando de todos esses porque a gente não tem muito tempo, né? Então eu vou dar destaque para 5 países que são esses aí, que eu acredito que são os principais protagonistas na nova ordem mundial multipolar, né? Que aí os Estados Unidos, o Japão, a China, a Alemanha e a Rússia. Antes de falar sobre cada um deles, vamos localizar eles, né? Os Estados Unidos está aqui na América do Norte, a Alemanha aqui na Europa, a Rússia também está na Europa, só que ela está dividida entre Europa e Ásia, né? Aqui, na verdade, tem uma divisão, parte dela está na Europa, no caso a capital, que é Moscou, está na Europa, e o resto na Ásia. China e Japão na Ásia. Repara que o Japão aqui são várias ilhas, isso é importante. Estados Unidos. O que falar sobre os Estados Unidos, né? Eles são a maior potência militar do mundo. Eles têm o maior arsenal nuclear do mundo. Eles têm o maior orçamento militar, são os que mais gastam com o setor bélico no mundo também. E tem as forças armadas deles presentes no mundo inteiro. Então você tem o exército americano tá lá, no Oriente Médio, tá em vários lugares do mundo, né? Eles são também a maior potência econômica do mundo. Eles têm o maior PIB do mundo, são o segundo maior exportadores de mercadorias do mundo, sede de diversas multinacionais que estão presentes no mundo todo, né, multinacionais, algumas das mais importantes do mundo. Como a gente viu na última aula, eles são grandes influenciadores sobre o Banco Mundial, sobre o FMI, né, então eles têm essa importância econômica também, nesse sentido. E a moeda deles é a moeda referência. A gente viu isso na última aula sobre a conferência de Bretton Woods, lembra?
Então, a moeda deles é a moeda referência do mundo. O dólar, né, no caso. Então, as moedas variam, flutuam de acordo com o dólar. E só isso dá dimensão pra gente da importância econômica deles. Também tem uma importância muito grande na tecnologia. A gente, com certeza, assim, você já ou tem na sua casa ou perto de você algum produto tecnológico de uma empresa dos Estados Unidos. Microsoft, Apple, Google, Amazon, Facebook, GE, HP, Intel, enfim, são diversas empresas que são dos Estados Unidos, né? E eles investem muito, na verdade, em ciência e tecnologia lá em São Francisco, deixa eu apontar aqui, São Francisco, na costa oeste dos Estados Unidos. Tem o Vale do Silício, você já deve ter ouvido falar, que é uma cidade, assim, né? Na verdade é um local assim, específico em que você tem diversas empresas, sedes de empresas, startups também, grandes empresas e startups de tecnologia principalmente, ali juntas. Então ali é um lugar muito voltado para isso, né? Ali que se desenvolve e que se cria, né? Ali é o lugar da criatividade da tecnologia, porque a fabricação não é lá, é na China, né? O produto, o telefone em si é na China, mas a criatividade, a criação é em São Francisco. Também tem uma dimensão cultural muito importante, né? Os Estados Unidos exportam muito a cultura deles. Então os filmes, as séries, as músicas estão tocando no mundo todo. E também é um país que tem um território muito vasto, né? Muito longitudinal, que a gente fala, né? Longitudinal nesse sentido, né? Da esquerda para a direita, vamos dizer assim. De oeste para leste, é melhor assim, né? Geografia aqui, né? Então vamos falar de leste para oeste. Então é um país que tem uma diversidade de biomas muito grande, uma diversidade de biomas, mas que eu digo de biodiversidade, né? Uma biodiversidade muito grande. Então tem muitos recursos, tem muita gente morando lá também, então tem muita gente consumindo. Então os Estados Unidos têm essa posição no mundo, né? Essa posição de potência, né? Então, tanto que era apontado como uma possível unipolaridade dos Estados Unidos. Então é inegável a importância dos Estados Unidos nesse sentido. O Japão, ele, por sua vez, é uma grande potência econômica também. É o terceiro maior PIB do mundo. É o quarto maior exportador de mercadorias do mundo. É uma grande potência tecnológica também. Eu mostrei para você aquela foto do robô. Então você tem empresas como a Toyota, Toshiba, Sony, Panasonic, Nintendo, Honda, Yamaha. São diversas empresas incentivadas muitas vezes pelo Estado, tá? E o Estado incentiva muito o Estado também são muitas empresas familiares também. Essas empresas tipo a Yamaha, a Toyota, são empresas familiares que atuavam em diversos ramos, mas aí foram crescendo, né, junto com o país, que também foi crescendo muito tecnologicamente, e hoje são multinacionais, estão no mundo todo. E o Japão, ele é muito avançado na robótica. E isso é uma coisa assim que parece que é bobeira hoje, porque você não tem um robô em casa. Só que a tendência é os robôs serem cada vez mais inseridos no cotidiano. E se para pensar o Japão, que tem a primazia, né, que tem o protagonismo nessa empreitada, tem o protagonismo nisso, né, na produção de tecnologia, tanto no sentido do software, no caso que como é que eu posso dizer? Então, no sentido da criatividade, do funcionamento do robô, quanto no hardware, ou seja, no robô em si, né, no corpo do robô, eles têm esse protagonismo. Então, num futuro próximo, eles vão disparar no mundo com isso, entendeu? Isso aí é uma previsão que tô sentindo aqui, mas, tipo, não, é uma coisa, assim, é uma tendência, né? É uma tendência. E o Japão é curioso, porque ele ascende, né? Ele surge como uma potência depois das ajudas do Plano Colombo, que a gente viu na última aula, e com alto investimento em tecnologia de ponta e em educação. Então a população ela é educada para isso, né? E também ela surge com uma potência muito presente no mundo, mesmo com uma condição territorial que não condicionasse isso, que não facilitasse, digamos assim, não condicionasse, mas que não facilitasse. O que eu estou falando? O Japão é pequeno, ele não tem uma continuidade territorial,
Por exemplo, nos Estados Unidos você não tem... O território ele é como se fosse unificado. No Japão não, são várias ilhas, né? E tem muitas montanhas, então as áreas planas são poucas. Além disso, tem uma atividade sísmica. Aí, a aula da Júlia, é pra assistir. Uma atividade sísmica muito grande. Tem um encontro de 3 placas tectônicas no Japão. E mesmo assim, mesmo com acidente nuclear, com terremoto, com bomba atômica, o Japão vai, continua e reacende e volta a ser uma grande potência econômica. No Japão é muito difícil você plantar alimentos, né? Eles têm uma plantação muito boa de arroz. Só que eles desenvolveram uma técnica para isso, porque não era possível, né? Então, o Japão ele tem esse protagonismo assim, que é muito interessante. A China também tem um protagonismo interessante. Por quê? É uma grande potência econômica, é o segundo maior PIB do mundo, é o PIB que mais cresce no mundo, ou seja, tende a passar os Estados Unidos, né, nesse ranking, e é o país que mais exporta mercadorias no mundo. É uma grande potência militar também, tá? Tem bomba atômica, assim como os Estados Unidos, faz parte daquela panelinha lá da bomba atômica. É o segundo país que mais investe no setor militar também. É um dos países, isso é uma curiosidade, que mais investe no continente africano, que mais acredita na potencialidade do continente africano. Claro que não é porque eles são bonzinhos, né? Eles têm um interesse nisso. Mas é de se notar, né? Isso é uma coisa notória, vamos dizer assim. A China também tem relações estreitas com a Rússia e com a Coreia do Norte. Isso é uma coisa importante no sentido geopolítico. Porque se fala muito sobre uma possível guerra mundial entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, né? E, assim, a gente sabe que a China está batendo de frente com os Estados Unidos. Então, quando você tem a China, que é aliada da Coreia do Norte, isso é uma coisa, assim, a se levar em consideração, a olhar com outros olhos, assim, com cautela, né? Então, no caso da geopolítica internacional, né, nas relações internacionais, essa relação Estados Unidos e China é uma relação complicada tanto quanto a relação Estados Unidos e Coreia do Norte, né, vamos dizer assim. A China, ela também, o seu protagonismo também é interessante porque ela surge como potência, né, mesmo depois de passar anos da sua história com a economia fechada, né, porque a China tem uma tentativa de socialismo, mas a partir do momento, ela, depois da Guerra Fria, ela abre sua economia para o capitalismo, né? Assim, quando a União Soviética, entre aspas, perde a Guerra Fria, a China abre sua economia para o capitalismo e ela dispara, né? Ela dispara economicamente. Então, é muito curioso como isso acontece, mas ela dispara economicamente com uma condição, né? Com péssima qualidade de trabalho, uma mão de obra muito barata. Isso atrai as fábricas para lá, né? É uma poluição muito grande. Então, por isso, na verdade, a China, ela não é considerada um país desenvolvido, porque tem todos esses problemas sociais também que estão aí no meio do conceito de desenvolvimento e que atrapalham ela a disparar como um país desenvolvido. Mas, sem dúvidas, aí a segunda maior potência do mundo, né? Isso é sem dúvidas. Aqui só de curiosidade, que a cidade de Wuhan, né? Onde supostamente começou aí a pandemia, mas não tenho certeza sobre isso ainda. Mas aí, enfim, só uma curiosidade que eu vi ali o nome e eu lembrei. A Alemanha, eu poderia falar sobre a União Europeia como geral, né? Mas como vai ter uma aula sobre os blocos econômicos, eu acredito, tem que ver o cronograma certinho, eu preferi falar sobre a maior potência da União Europeia, que é a Alemanha. A Alemanha é uma grande potência econômica, né? Ela é o 4º maior PIB do mundo e o 3º maior país que exporta mercadorias, ou seja, que vende mercadorias para o mundo. Exportar é você vender, importar é você trazer, né? Você comprar. Então ela tem um protagonismo dentro do bloco da União Europeia, protagonismo político e econômico, tá? E é interessante como ela reacende, como ela volta a ser uma potência, porque ela perdeu 2 guerras mundiais, não é? Ela teve o território dela dividido em 2, em Alemanha Ocidental e Oriental. Ela sofreu sanções, né, no tratado... Qual é o nome do tratado? Acho que é Tratado de Versalhes, se não me engano, né? Que impôs sanções à Alemanha,
Aí vocês vão ver isso na aula de história, tá? E pôs sanções à Alemanha no período entre guerras, logo depois da Primeira Guerra Mundial, por causa, da ofensiva alemã. Então, a Alemanha, ela surge como potência mesmo com essas condições, né? Mesmo depois disso tudo, entendeu? Então, é interessante como a Alemanha ela se coloca no mundo hoje, politicamente, economicamente, mesmo depois disso, né? Assim como o Japão também, no negócio das bombas atômicas, né? Então, da mesma forma, a Alemanha também ela é muito presente hoje e isso é curioso, né? A Rússia, por fim, é uma grande potência militar. É o país que tem o segundo maior arsenal nuclear do mundo e o terceiro maior orçamento militar. Ou seja, o terceiro país que mais gasta com o exército, né? Ela tem uma importância geopolítica, então, porque ela tem uma rivalidade histórica com os Estados Unidos. Todo mundo sabe, a gente viu isso na última aula, né? Que é a bipolaridade. Além disso, ela tem uma importância geopolítica local e regional, né? Mais regional. Relacionada à extração de gás natural. Por quê? O território russo ele tem grandes reservas de gás natural. E por que isso é importante? Né? Porque o gás natural, além de ser um combustível, ele é utilizado para calefação, para esquentar as casas dos moradores da Europa. Bom, vocês devem ver, talvez, isso na aula de clima com a professora Júlia, mas na Europa você tem uma corrente marítima que ela faz com que a Europa não seja tão fria assim quanto ela poderia ser no inverno. Isso faz com que a ocupação, faz com que a vida na Europa seja possível. Se não fosse isso, não seria possível. Mas ainda assim é muito frio, tá? Não é por causa disso que é tranquilão. Não, é muito, muito frio. Então, as pessoas, para poder sobreviver bem lá, você precisa ter o gás natural para poder garantir uma temperatura possível de viver, né? Não que as pessoas vão morrer congeladas, mas assim, não vai acontecer isso caso pare, né, de ter isso, de esquentar. Mas é uma coisa que permite que a vida aconteça de forma menos burocrática, vamos dizer assim. E a Rússia tem praticamente toda a reserva de gás natural que é exportada para a Europa. Então, essa é uma importância geopolítica que a Rússia tem em relação à Europa. Então, isso é uma coisa interessante, na verdade. Porque mexeu com a Rússia, vai ficar frio aí. Então, entendeu? É mais ou menos isso a importância geopolítica militar da Rússia. Mas também tem uma questão recente, 2014, a Ucrânia era um país que fazia parte da União Soviética. E tinha um pedaço da Ucrânia, que era a Crimeia, que a população da Crimeia era uma população que se identificava como etnicamente russa. E a Rússia foi e anexou anexou a Crimeia, que estava na Ucrânia, né, para o seu território. E aí você tem hoje países que reconhecem isso e países que não reconhecem a Crimeia como parte da Rússia ou da Ucrânia. E aí isso é mais um conflito geopolítico também da atualidade envolvendo a Rússia. Né? Então a Rússia ela é uma potência militar grande, forte, que se coloca no mundo. Em questões econômicas, ela tá no BRICS, né? Então ela está aí associada com esses outros países emergentes, né, para poder, enfim, se colocar mais economicamente no mundo. Ainda não é uma grande potência econômica como os outros países, mas ela é um país emergente notável, assim. E ela reacende como potência mesmo depois da difícil transição da União Soviética para o capitalismo, né? Porque você teve muito desemprego, você teve inflação, mas mesmo assim a Rússia volta a ser uma potência presente no mundo. E aí você deve estar se perguntando, né? E o Brasil? Onde que o Brasil está no meio disso tudo? Eu moro no Brasil, enfim, onde que está o Brasil nisso aí? Bom, o Brasil tem uma dimensão econômica interessante, né? O Brasil faz parte do G20, como eu falei, né? Esse clubinho aí dos 20 países, das 20 maiores economias do mundo. E também é a principal potência do Mercosul, aqui o ex-presidente Temer, numa conferência aí em 2017 no Mercosul. O Mercosul é um bloco econômico, né? A gente vai ver isso na aula de blocos econômicos. E o Brasil é o principal país, assim como a Alemanha é da União Europeia, o Brasil é no Mercosul. Tem esse papel de liderança, né? Era para esse bloco estar mais forte hoje, tá?
Só que ele não tá tão forte assim agora nos últimos anos, né, com o governo Bolsonaro, com a pandemia. O Mercosul perdeu um pouco de força. Mas é um bloco que tem uma potencialidade muito grande, porque une países da América do Sul, né, que juntos também, da mesma forma que o G20 que eu falei, que o BRICS também, mas mais o BRICS, juntos estão se colocando perante a uma lógica multipolar com vários polos econômicos do mundo, né? Então é importante, né, você ter esse bloco econômico nesse sentido, porque são países da América do Sul emergentes, né, que juntos podem se colocar melhor diante desse cenário de multipolaridade econômica também. O Brasil também é integrante do BRICS, como eu falei, né? Aí a ex-presidenta Dilma, numa reunião do BRICS. Aqui é o presidente da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul. A relação do Brasil com o BRICS também é interessante, porque, de certa forma, estreita as relações do país, do Brasil, com esses países que estão aí, que são grandes potências econômicas também, não tanto quanto o Japão, os Estados Unidos, mas você tem a China no grupo, né? A China é o segundo maior PIB do mundo, é o PIB que mais cresce. Então, o BRICS acaba tendo uma importância muito grande também, né? E aí ajuda o Brasil a se colocar economicamente no cenário internacional. O Brasil também é muito importante no contexto da exploração de petróleo, né? E também, antes de falar do petróleo, da agropecuária, né? O Brasil é o país que mais exporta soja no mundo. E aí tem uma dimensão econômica e tecnológica, na verdade, né? Por quê? Econômica porque o Brasil tem esse papel, né, de exportador de produtos primários no mundo. Tecnológica por quê? Porque, a princípio, o Brasil não poderia plantar soja. A soja é principalmente plantada no Cerrado, só que a gente tem uma empresa chamada Embrapa Solos, que é uma empresa que desenvolveu uma técnica incrível de correção de solo, que possibilita que o Cerrado dê soja. Então, essa tecnologia é brasileira, então o Brasil ele tem essa importância também nesse sentido. Só que, e aí, sim, a gente tem diversos questionamentos sobre como que isso é feito, sobre se isso é válido ou não, sobre se isso é bom pra gente ou não, a gente depender da soja, da gente destruir o cerrado para poder fazer isso, enfim. Aí são diversos questionamentos. Outras aulas minhas e da Júlia. Além disso, o Brasil tem uma importância também na exploração do petróleo. A Petrobras é uma grande empresa de petróleo, é uma empresa importantíssima para o Brasil. Ela tem perdido força por causa da corrupção e da crise no Brasil, mas, por exemplo, a exploração do pré-sal, que cresceu aí no governo Lula e Dilma, a exploração dessa camada do pré-sal, ela é uma tecnologia brasileira e completamente inovadora, né? A Petrobras foi completamente inovadora ao trazer isso para o setor petrolífero. Então a Petrobras ela tem essa dimensão econômica e tecnológica, né? Ela traz essa dimensão econômica e tecnológica para o Brasil nesse sentido. Então o Brasil é um país importante no cenário do petróleo, entendeu? Esse é o ponto. Então isso faz o Brasil também ser interessante no sentido econômico e tecnológico, né? Também o Brasil lançou, acho que mês passado, o Amazônia 1, o nosso primeiro satélite espacial, né? Isso para poder monitorar a Amazônia. Então, é o primeiro satélite 100% nacional. Era isso que eu quero falar. 100% nacional. E isso mostra que o Brasil está presente aí na indústria aeroespacial também. Claro que não como a Índia, como a China, como a Rússia, como os Estados Unidos, mas está presente, entendeu? Então, a gente não pode também só ficar menosprezando a gente, né? É importante a gente olhar para os nossos feitos e entender a importância deles, entender que a gente também tem uma posição interessante no tabuleiro geopolítico, né? Aliás, sobre a dimensão militar, o Brasil, além de ser o exército brasileiro, além de ser referência em missões em florestas, isso no mundo todo, o Brasil é referência nisso, o Brasil também teve acho que principal acontecimento assim, na dimensão militar do Brasil, que não é muito forte, tenho que conversar isso pra vocês, não é muito forte, mas que eu digo, a dimensão militar do Brasil não é muito forte, não falando que o exército é fraco, não.
Tô falando que a dimensão militar do Brasil não é muito presente, né? Nesse sentido que eu digo do contexto internacional. Tô falando de dentro de ditadura, isso aí são outros assuntos. Mas no contexto internacional, o Brasil não tem uma dimensão militar tão forte assim, tão presente. Mas um acontecimento marcante foi essa missão de paz que o Brasil teve pela ONU, aqui o capacete da United Nations, né, Nações Unidas, em inglês, no Haiti. Haiti, país que sofreu com os terremotos e sofre com a miséria generalizada também, né? Então, essa missão foi interessante porque, na verdade, ela teve um interesse geopolítico do governo Lula, com essa missão, de inserir o Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Esse Conselho de Segurança é um conselho formado pelos países que venceram a Segunda Guerra Mundial e que é o conselho que decide se a ONU vai intervir ou não em guerras, tentativas de guerras no mundo todo. Então é meio que o conselho que vai decidir se uma guerra é legítima ou não, vamos dizer assim. E assim, é um conselho que é formado pelos países que venceram a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, França, Reino Unido, Japão? Não, ai, gente, desculpa, eu tô já meio aqui assim. Enfim. E não inclui grandes potências como a China, como a Alemanha. E a intenção do Brasil era justamente se colocar como uma grande potência para poder falar, não, eu sou uma grande potência merecedora de estar nisso. O Brasil é tudo que tem, o Brasil é o que há, o Brasil é uma potência que merece respeito, a gente merece também decidir fazer parte das decisões de segurança internacional. Nós somos um país que promove a paz, entendeu? Então a gente merece estar nesse tipo de decisão. Essa era a intenção dessa missão de paz na ONU, entendeu? Acho que é isso que eu queria falar. Uma indicação antes de terminar é a série House of Cards, que foi a primeira grande série de sucesso da Netflix. É uma das minhas séries preferidas. É uma série para quem curte política, relações internacionais, diplomacia. Ela aborda a relação dos Estados Unidos com a Rússia. Aliás, o ator que faz o presidente russo, ele até lembra um pouco o Vladimir Putin, né, que é o presidente da Rússia, como eu até mostrei numa foto aí. E assim, mostra esse contexto aí da presidência, do Congresso, da maior potência econômica e militar do mundo, né? Então você vê muito ali a dimensão militar também, eles abordam isso, a questão das invasões dos Estados Unidos, de jogar bomba nos países do Oriente Médio, enfim, também aborda isso. É uma série longa, tá? É uma série com várias temporadas, são 5 temporadas, só que os episódios são grandes, só que é muito legal, é realmente muito legal para quem gosta de política. Dá pra fazer vários paralelos com a política brasileira. Na época lá do impeachment da Dilma, esse cara aqui, que é o Frank Underwood, né? A gente tinha o Eduardo Cunha aqui, que ele era chamado de Frank Underwood brasileiro, né? Então, o Eduardo Cunha, que agora tá preso, mas tá aí pra ser solto, né? Enfim. Que ele era presidente da Câmara na época, né? Enfim, é uma série muito interessante para vocês verem as relações internacionais no mundo contemporâneo, né? E aí pela perspectiva, claro, dos Estados Unidos, e você vê corrupção, você vê, tipo... Assim, é muito maneiro, sério, é muito maneiro mesmo. Pra quem curte esse tema mais político, é uma série que vale a pena. Bom, gente, então é isso. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria agradecer mais uma vez, já falei isso nas reuniões, agradecer os feedbacks da última aula. Foi muito bom pra mim ler, que vocês gostaram bastante. No geral, todo mundo gostou. Eu pretendo trazer outras aulas também com filmes, tá? Não deve ser toda a aula, porque, na verdade, eu também tenho que focar mais no conteúdo, né? Mas pretendo trazer, porque eu acho muito legal, acho que a gente aprende legal assim também. Eu fiquei sabendo que meu áudio tá meio baixo, eu tô vendo isso, tá? Eu não ignorei isso, eu tô tentando resolver. Não sei, eu tô tentando falar mais alto hoje, não sei como é que tá hoje. Sobre as aulas longas, gente, eu falo muito, assim, eu tenho medo também de cortar o conteúdo e prejudicar vocês, entendeu? Qualquer coisa, gente, pausa o vídeo e depois assiste o resto depois, entendeu? Eu entendo que é cansativo, eu também assisto aula online e é realmente cansativo a aula grande, só que é meio complicado pra mim cortar o conteúdo. Eu divido com a Júlia, né, uma semana eu, uma semana ela, então fica meio complicado, por isso que eu tenho feito esses 50 minutos aí, a médica tá tentando manter. Eu tento fazer menos que isso, mas desculpa, gente, sério mesmo.
Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, qualquer dúvida, fala comigo. Pode falar no WhatsApp. Comenta aí o que vocês acharam da aula de hoje no YouTube, no WhatsApp, onde vocês quiserem comentar. Me dá esse feedback que é muito bom pra mim. Muito bom pra eu saber o que eu tenho que melhorar, saber o que tá legal também, o que tá dando certo. Também é importante saber, né? E é isso, gente. Fiquem bem, com saúde, fiquem em casa se vocês conseguirem. E abraços, até a próxima aula.